Olá! Agora vamos começar mais uma aula, dessa vez de Geografia. Começamos a nossa aula de hoje no ponto do artesanato, em Petrolina. Vocês podem observar a construção de diversos objetos, todos eles feitos manualmente. A matéria-prima utilizada é a madeira. Aqui, o artesão faz a escultura de cada objeto com muito detalhe. Veja só a riqueza. Muito legal, não é mesmo? Um dos artesanatos que a gente viu no vídeo anterior é a carranca. Esse objeto é muito comum nas comunidades ribeirinhas e aqui no Vale do São Francisco isso não é diferente. Quero convidar você agora a um passeio comigo lá no rio. Vamos? As carrancas eram utilizadas nas grandes embarcações para afastar os maus olhares, os maus espíritos e colocar para longe as tempestades. Viu? Além de ser um trabalho manual muito bonito, as carrancas têm uma história muito rica por trás de si. As carrancas como essa são resultado de uma produção artesanal. O artista, também chamado de escultor, pega o tronco de madeira e vai esculpindo, dando forma ao monstro que tem uma representação artística muito forte nas comunidades ribeirinhas. Como vimos, as carrancas são resultado de um trabalho artesão. Mas afinal, você sabe o que é um artesanato? Não sabe? Não se preocupe. Agora, vamos aprender juntos sobre o artesanato. Segundo o dicionário, o artesanato é a técnica feita com trabalhos individuais e manuais. Podemos pensar nos índios como os nossos mais antigos artesãos, já que, quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram aqui a arte da pintura utilizando pigmentos naturais, a cestaria e a cerâmica. Além disso, o artesão é aquele que, através da sua criatividade e habilidade, produz peças de barro, de palha, tecido, couro, madeira, papel ou fibras naturais, matérias brutas ou recicladas, visando produzir peças utilitárias ou artísticas. Viu que legal? Sozinho ou com a família, o artesão participava de todas as etapas de produção. Apesar de ainda existir, o artesanato foi dando espaço para a manufatura, devido ao aumento do consumo. Nesse novo modelo, o manufatureiro distribuía a matéria-prima para o artesão, que se encarregava de produzir e, por isso, recebia um pagamento combinado. Para que você entenda melhor, funcionava mais ou menos assim. Ô compadre artesão, tô com uma cesta lá de encomenda para você de paia. Tem como você produzir essa cesta para mim para sexta-feira? São 200 unidades de cesta. Opa, Jerônimo, comerciante ali da esquina. 200 cestas de paia para sexta-feira? É muita paia, hein? Tô acabando de terminar aqui do comerciante do meu lado. Você trazendo a tempo, eu acho que eu consigo fazer para você, hein? Mas o pagamento, ó, a gente tem que combinar um valor bom aí para mim. Compreenderam? Na manufatura era exatamente isso que acontecia. O manufatureiro solicitava a produção, entregava a matéria-prima e o artesão produzia. Como o processo de consumo foi cada vez mais aumentando, o manufatureiro precisava de uma alta produtividade. Por isso, começou a contratar artesãos para fazer tarefas diferentes. Numa roupa, por exemplo, contratava um para fazer a costura, outro para tingir e outro para fazer o acabamento. E foi assim que surgiram as primeiras indústrias. Vamos agora fazer uma atividade bem legal. Eu vou fazer algumas perguntas para você, vou dar um tempinho, vou ficar esperando e você responde. No final, a gente verifica se você está certo, tudo bem? Eu quero que você me responda se é manufatura ou artesanato, tá? Lá vai a primeira pergunta. É o processo em que o comerciante contratava várias pessoas para participar do processo de produção de um determinado produto. Isso é manufatura ou artesanato? Relógio na tela. Muito bem, acertou quem disse manufatura. Vamos para a próxima pergunta. Nesse processo,
A pessoa fazia sozinho ou com a família e ela mesma participava de todas as etapas de produção. Isso é manufatura ou artesanato. Relógio na tela. Muito bem, vi que você prestou bastante atenção à aula. As respostas estavam corretas. A primeira, manufatura, e a segunda que eu fiz, artesanato. Agora, já que estávamos falando da indústria, vamos conhecer um pouco sobre a história das primeiras indústrias e quais são os tipos de indústrias que existem. Vamos lá? As primeiras indústrias surgiram num movimento chamado de Revolução Industrial, lá na Europa, para ser mais preciso, no Reino Unido. Nesse período, surgiram as máquinas a vapor e a principal fonte de energia era o carvão mineral. Muito bem, agora que já conhecemos como surgiram as primeiras indústrias, precisamos também saber quais são os tipos de indústrias que existem atualmente. Vamos ver em uma animação? As indústrias. Para começo de conversa, precisamos entender que a indústria é o local onde se transforma a matéria-prima, como a madeira, por exemplo, em produtos que serão consumidos pelo homem. Assim, temos alguns tipos de indústrias. As indústrias de bens de produção. São aquelas que fazem o processamento da matéria-prima. Temos também as indústrias de bens de capital. São aquelas que pegam a matéria-prima processada e transformam em ferramentas e equipamentos, por exemplo. Por fim, temos as indústrias de bens de consumo. São aquelas que usam as ferramentas e equipamentos para produzir bens duráveis e não duráveis. Os bens duráveis, como o próprio nome sugere, são aqueles fabricados para durar muito tempo, como é o caso da motocicleta. Os bens não duráveis, por sua vez, são aqueles fabricados e que geralmente não duram tanto tempo assim, como, por exemplo, as roupas. Aprendemos e nos divertimos bastante na aula de hoje, não é mesmo? Falamos do artesanato, quando a gente trouxe as carrancas, da manufatura, das primeiras indústrias, dos bens duráveis, dos bens não duráveis. Agora, eu quero fazer um desafio para você. Eu vou botar algumas imagens aqui e quero que você me diga se ela representa um bem durável ou um bem não durável. Vamos lá? Essa primeira imagem que eu tenho aqui é uma geladeira. Você acha que a geladeira é um bem durável ou um bem não durável? Parabéns! Acertou quem disse que era um bem durável. A geladeira foi feita para durar bastante tempo. Agora, a gente tem aqui 1 quilo de arroz. Você acha que o arroz foi feito para durar muito tempo ou para ser consumido de imediato? Consumido de imediato? Exatamente. Se ele foi feito para ser consumido de imediato, ele é um bem não durável. O conteúdo que estudamos hoje você encontra em nosso caderno integrado, das páginas 52 a 55. Eu, por enquanto, me despeço de vocês, mas retornarei muito em breve. Tchau, tchau!